Hoje, no Explicador das Manhãs 360, recebemos a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento. Muito bom dia, obrigado por estar com a Rádio Observador. Olá, muito bom dia. Eu é que agradeço o vosso convite. Alexandra Bento, a Unicef lançou um alerta para o risco de desnutrição de quase 7 milhões de crianças em todo o mundo, também para o aumento das taxas de pobreza das famílias e também um alerta ainda devido à insegurança alimentar. Alexandra Bento, acha que estes agravamentos têm a marca da pandemia? Sim, sem dúvida nenhuma, e acho que nós, de facto, refletirmos sobre esse assunto é importante neste momento, porque repara, o que nos diz este estudo da Lancet e que neste alerta pela Unicef é que de facto nós poderemos ter repercussões desta pandemia que prejudicam toda a sociedade, mas muito particularmente as crianças, e que as prejudicam muito mais do que a própria doença. Nós sabemos que as crianças não são o grupo de risco para a Covid-19, mas o que é certo é que acabam por ser uma repercussão indireta. No fundo, indiretamente, estas crianças podem vir a padecer em termos de saúde e muitas delas a morrer, não é o caso do nosso país, o assunto que a Unicef aqui nos traz, porque o assunto que a Unicef nos traz é a desnutrição e o risco de desnutrição grave com crianças que têm dificuldade marcada de acesso a alimentos devido a uma taxa de pobreza nas suas famílias, devido à dificuldade de aceder a alimentos em quantidade e em qualidade e devido também a cortes nos serviços essenciais de saúde. Repare, transportando para o nosso país, que nos importa fazer esta análise, se nós sabemos que antes da pandemia a insegurança alimentar afetava cerca de 10% das nossas famílias, e o que é isto da insegurança alimentar? É em qualquer momento nós reportarmos dificuldade de aceder a alimentos para nos alimentarmos a nós e à nossa família. E portanto, se antes da pandemia nós sabíamos que 10% das famílias portuguesas infelizmente vivenciavam alguma dificuldade de aceder a alimentos que fossem saudáveis e seguros para si e para as suas famílias, e sabemos que há um estudo da Direção-Geral de Saúde que nos demonstra que no período de isolamento esta preocupação aumentou, portanto de alguma maneira as famílias reportaram mais dificuldade em alimentarem corretamente as suas famílias. Nós temos aqui um indicador altamente preocupante e portanto... E isso, Alexandra Bento, isso quer dizer que a desnutrição ou o risco de desnutrição, sobretudo entre os mais jovens, pode causar mais vítimas do que a própria pandemia? Exatamente, é o que nos alerta a Unicef. A Unicef faz este alerta claro para que crianças, e fala muito nas crianças mais jovens, abaixo dos 5 anos, estão já neste momento a sofrer as consequências da pandemia, e há um aumento da mortalidade por baixo peso destas crianças, por dificuldade de acederem a uma alimentação saudável. E, portanto, eu acho que o importante neste momento é nós transportarmos, não deixarmos de nos preocupar, obviamente, com a situação mundial, em que aqui é muito referido os países da África subsaariana e é muito referido os países da Ásia, mas é preciso transportar esta preocupação para países desenvolvidos, como é o caso do nosso, em que problemas com similitude podem estar a acontecer. Ou seja, nós sabemos também que neste momento em Portugal a taxa de pobreza aumentou, é um facto. Nós sabemos que neste momento a insegurança alimentar no nosso país aumentou, é outro facto. Mais famílias estão com dificuldades de acesso à alimentação saudável e segura. Nós sabemos também que houve cortes nos serviços de saúde, é outro facto. E portanto aqui exigirmos a
retoma do funcionamento dos serviços de saúde. Compreendemos que na altura da pandemia houve necessidade dos serviços de saúde se focarem nos doentes Covid, mas os outros doentes, aqueles que costumamos dizer os não Covid, de alguma maneira ficaram mais desacautelados e, portanto, há necessidade da retoma dos serviços de saúde. Sabemos que as cadeias de abastecimento de produtos alimentares também ficaram ligeiramente comprometidas. Felizmente o nosso país respondeu bem neste facto, salvo raras exceções nos primeiros meses do isolamento em que se verificou a ruptura de um ou outro produto. Nós podemos dizer que genericamente as cadeias de abastecimento funcionaram, mas é uma questão que tem que ser vista com um olhar muito atento, porque se na generalidade das situações nós tivemos os nossos supermercados, as nossas mercearias, as nossas frutarias, portanto todos os locais onde nós vamos comprar os nossos alimentos com alimentos suficientes e necessários, é preciso ver que outros podem estar a ter dificuldade de acesso a estes alimentos e, portanto, nós precisamos de ter um conjunto de ações, nosso país, para protegermos estes que também são vulneráveis. E estes que também são vulneráveis, hoje estamos a falar nas crianças. E, portanto, se me permite, eu sumarizava aqui algumas ideias que acho que podem ser importantes para quem nos está a ouvir e, olha, e para quem tem a capacidade de poder manobrar estas questões, leia-se Governo, Assembleia da República, que é quem tem, de facto, a obrigação de proteger a saúde que está previsto na Constituição. Portanto, é um direito de todos nós. O direito à saúde é um direito de todos nós e o direito à alimentação também é um direito de todos nós. Portanto, nós temos que proteger e promover o acesso a uma alimentação que seja equilibrada e segura. Portanto, para isso, nós precisamos de que a cadeia de abastecimento de produtos alimentares efetivamente funcione e, portanto, uma atenção redobrada a estas questões e pensar nos circuitos de cadeia curta, portanto, pensarmos naquilo que é o abastecimento de proximidade, as hortas é importante, o pequeno agricultor, portanto, tudo isto é importante porque, além do mais, também estamos a pensar nas questões da sustentabilidade do nosso planeta. Alexandra Bento está a propor uma série de alterações que podem ser até estruturais, é isso? Acha que este é o momento para fazer esse tipo de mudança? É o momento, se ainda não o foi, porque não o foi no nosso país, é o momento para nós olharmos para as questões da alimentação e da nutrição como um todo, que esta pandemia que estamos ainda a vivenciar e não sabemos o futuro é incerto, é desconhecido neste sentido, que sirva para refletir também as questões alimentares e nutricionais como questões importantíssimas em termos de saúde e, portanto, a cadeia alimentar é importantíssima, merece um olhar atento de todos nós. Também temos que investir na melhoria da alimentação e da nutrição desde tenra idade e, portanto, desde tenra idade é pensar nas questões materno-infantis. A alimentação da criança começa na mãe da criança e, portanto, se nós tivermos uma mãe saudável, já é preditivo de uma criança saudável e, portanto, o tempo da gravidez é importantíssimo, uma vigilância das questões alimentares logo na gravidez e depois deixe-me dar aqui uma nota e sublinhar uma questão tão simples e tão essencial, incentivar a amamentação. É importantíssimo e ainda temos muitas pessoas, muitas mães que não estão perfeitamente sensíveis para esta questão ou que têm dificuldades na sua amamentação e, portanto, nós temos que incentivar e ter medidas próprias para incentivar esta amamentação infantil, a amamentação das crianças, que é importantíssimo. Portanto, garantir
que toda e qualquer mãe tem condições para amamentar e percebe que a amamentação é importantíssima para a saúde futura da sua criança. E depois, deixe-me dizer-lhe outra questão que é muito importante. Ora, se nós sabemos que as questões do baixo peso são deficitárias, são um problema para a saúde presente e futura da criança, nós só temos é que vigiar. E, portanto, é importante fazer a vigilância do peso das nossas crianças, porque se nós detectarmos precocemente alguma situação de insuficiência de peso e consigamos perceber que naquela família há alguma disfuncionalidade em termos do acesso a uma alimentação que seja saudável para esta questão, para esta criança, portanto, de certeza estamos a fazer uma detecção precoce, podemos fazer o tratamento atempado e evitarmos perigos futuros. E depois, outra questão que eu acho que é a altura de podermos refletir com seriedade, que é o fornecimento de refeições escolares que sejam nutricionalmente equilibradas e seguras para toda e qualquer criança. Lembremos-nos, nós, não sei se me ia interromper, se me ia colocar alguma questão. Não, ia perguntar como é que vê, olhando para essa questão das escolas, toda esta rede que foi parada durante a pandemia, e muitas crianças que ficaram sem esse tipo de alimentos durante a altura de confinamento. Exatamente, bem pensado e bem lembrado e exige reflexão. Eu ia encaminhar a minha conversa nesse sentido, porque se a questão da alimentação escolar já era uma preocupação, a preocupação adensou-se neste momento, não é? Porque nós tivemos as escolas fechadas, tivemos as crianças a receberem as suas aulas em casa, maioritariamente em frente ao ecrã, quer para receberem as aulas, quer para até algumas das suas atividades de lazer. O que eu quero com isto dizer é muita inatividade física, com as refeições escolares, com modelos diferentes ao longo do país. Portanto, houve zonas em que as crianças as famílias iam buscar a refeição às escolas, houve outros locais, outras zonas do nosso país em que eram providenciados os alimentos para serem confeccionados em casa. Portanto, houve uma diversidade de resposta, o que não quer dizer que eu não seja favorável a esta diversidade de resposta. Agora, o que lhe digo é que têm que ser equacionados modelos que venham de cima para o local, ou seja, o Ministério da Saúde tem que neste momento ter estruturado aquilo que vai ser a resposta para a alimentação escolar. E esta resposta tem que estar perfeitamente estruturada e depois pode haver, obviamente, algumas alterações, leia-se, adaptações em termos locais. Agora, o que nós temos é que manter este fornecimento das refeições escolares às crianças que sejam nutricionalmente equilibradas e seguras. E para isso deixe-me só dizer-lhe uma coisa que eu acho que não é de menos importância, é que o orçamento do Estado para este ano prevê a contratação de nutricionistas para as escolas, que não os há. E, portanto, se era importante, antes desta pandemia, a existência de nutricionistas nas escolas, que reforço, não os há, então eu acho que é o momento do Ministério da Saúde colocar estes nutricionistas nas escolas para que estes nutricionistas possam acautelar isto que estamos aqui a falar. Porque neste momento temos não só um problema de desnutrição, como foi referindo, como também continuamos a ter um problema de obesidade e a pandemia nas famílias que conseguiram garantir a alimentação correta e durante todo o período de confinamento, houve também menos exercício e houve também excessos na alimentação que podem ter levado a essa obesidade. Temos as duas faces do mesmo problema, que é quando eu não tenho a possibilidade, seja porque não tenho possibilidade económica, seja porque não tenho conhecimentos, seja porque tenho dificuldade de aceder aos alimentos, seja qual for o motivo que me leva a ter dificuldade em eu ter uma alimentação que seja saudável, que seja saborosa, que seja segura, eu posso, é que daqui advém
riscos. E os riscos podem se manifestar em insuficiência e em excesso. E, portanto, eu posso ter os dois lados. Eu posso ter crianças que têm peso insuficiente e eu posso ter crianças que tenham peso excessivo. Tudo isto são problemas de desnutrição ou de malnutrição. Portanto, para isto exige respostas que sejam atempadas e que sejam focadas no problema. Alexandra Bento, já que fala em respostas, esta semana o governo britânico apresentou um plano nacional de combate à obesidade. Acha que é um problema levado a sério pelos governos, sobretudo nos países em desenvolvimento, ou será mais uma vez sol de pouca dura? Eu espero que não seja sol de pouca dura, até porque de facto a obesidade é outra pandemia. A obesidade é uma pandemia e eu acho que de facto a maioria das pessoas neste momento conseguiram perceber o que é uma pandemia. E a obesidade é, de facto, a pandemia considerada pela Organização Mundial de Saúde, a mesma Organização Mundial de Saúde que considerou o Covid-19 uma pandemia, também considerou no início deste milénio a obesidade a pandemia deste novo século. E, portanto, é uma doença que é crónica, é uma doença que acarreta um conjunto de muitos outros problemas, até porque a obesidade é doença, mas também é fator de risco para muitas outras doenças e, portanto, tem que ser encarada de frente por todos os países. E Portugal, neste sentido, vinha a revelar alguma nota de alguma melhoria neste sentido. Nós fazemos a vigilância do peso nas crianças desde 2008 e o ano transato, 2019, os dados demonstravam alguma melhoria no que dizia respeito a excesso de peso e obesidade e, portanto, muito felizes estávamos com esse facto e, portanto, conseguíamos perceber que porventura era devido a algumas medidas, não que eu acho que elas estejam a ser muito enérgicas, mas sim, nós temos algumas medidas no terreno, também sabemos que se dá mais visibilidade à questão e isso também é importante. Quando um problema está na agenda nomeadamente mediática, muito falada, por exemplo, por voz, comunicação social, acaba por perceber-se, a população no seu geral percebe que temos um problema, portanto todos nós nos movemos para a mudança. E o conjunto de algumas medidas que o Estado tem feito sair, leia-se, por exemplo, a taxação das bebidas com açúcar, para dar um exemplo, de facto, são algumas medidas que parece que estavam a surtir efeitos e a ter resultados desejáveis. Porém, agora temos um novo cenário que nos levanta para outras preocupações. E este novo cenário, Covid-19, sabemos que em matéria alimentar, em matéria nutricional e na sua relação com a saúde, é de facto um problema. É de facto um problema e é um problema para aqueles que padecem desta doença, porque de facto também precisam de intervenção nutricional específica. Por outro lado, quem goza de mal-estar nutricional também é um fator de risco e por outro lado, a própria pandemia, de forma indireta, leva-nos a que haja repercussões e que nos traga prejuízo, sem ser o prejuízo da própria doença, se é que me faço compreender. Portanto, todo o prejuízo económico, toda a insegurança e toda a dificuldade de acesso a alimentos, os cortes que nós tivemos no serviço de saúde, as dificuldades que nós temos na cadeia alimentar para o abastecimento de alimentos, transportam-nos para esta nova realidade que exige um pensamento estratégico de todos nós e exige respostas. Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, muito obrigado por ter estado connosco hoje no Explicador das Manhãs 360. Eu agradeço. Adeus, muito bom dia. Obrigada. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.